Hoje eu vou compartilhar com vocês a solução para uma angústia que aflige muitos alunos que estudam direito administrativo e querem chegar no patamar de gabaritar o direito administrativo. Essa oportunidade que eu vou passar para você é fruto da minha experiência de 23 anos estudando para concurso. E ora, que angústia é essa? Você deve perceber e deve saber também que se tem uma coisa que aflige a pessoa que está estudando, que está almejando gabaritar uma disciplina como direito administrativo, né? Com certeza é como eu faço para alavancar, como eu faço para decolar o meu conhecimento, as minhas notas, até eu chegar a gabaritar. Na verdade, eu já me peguei muitas vezes pensando sobre isso. E eu já vi muitos estudantes me mandando mensagens com essa angústia. É com base nisso que eu desenvolvi um pensamento para poder preparar você. Outro dia mesmo, não tem muito tempo, eu recebi uma mensagem da Julizila. Ela é uma candidata que, na verdade, já estudava há algum tempo para concurso e ela já, inclusive, é aprovada em concursos. Ela hoje trabalha na Junta Comercial do Paraná, né? Que é um concurso, um cargo de técnico nível médio, né? A remuneração não é tão elevada assim como outros cargos têm. E, obviamente, o nível de dificuldade é diferente. Então, mesmo alguém já aprovado num concurso tem lá as suas dificuldades. Então, a Júlia já teve suas dificuldades para poder saber isso. E aí ela me pergunta, como que ela faz para poder ultrapassar esse padrão, né, de 70%, 80% de resultados, né, de aprendizado, na hora que você pega para fazer simulados, questões, né? E, obviamente, né, quando a gente está numa evolução de conhecimento, o primeiro momento, a gente chama do ponto A da curva, você, com menos esforço, consegue mais resultado. Mas e para você poder ir de 70 para 80, de 80 para 90 e de 90 para 100? Normalmente, essa dificuldade ela aumenta, né? Você precisa ter um direcionamento para saber o que você não sabe. E não é só quem ainda está no início da jornada. Tem um outro aluno também que já faz parte da minha mentoria de direito administrativo. Ele me mandou uma mensagem e ele é advogado, inclusive, né? Nessa mensagem, ele fala que mesmo com a experiência que ele tem, né, de ser formado em direito, de já ter assistido muitas aulas de direito administrativo, de já estudar para concurso há algum tempo, ele sempre faz questão de ressaltar que o nível em que a gente trabalha na mentoria do direito administrativo permite a ele fazer aquele acréscimo do conhecimento para poder chegar até os 100%, para poder gabaritar, né, o direito administrativo. E isso apenas são 2 exemplos que eu trouxe para vocês, né? E aí, conversando com essas pessoas, eu percebo que o grande desafio, o grande equívoco é que muitos deles estudavam de maneira equivocada. Então, o erro começa na não orientação, né, de alguém que tem experiência. Eu sempre gosto de fazer aquela metáfora, né? Você vai para a academia de ginástica, mas para poder ficar mexendo nos aparelhos e fazer os movimentos, você precisa de alguém com experiência e conhecimento para poder orientar os movimentos que você vai fazer independente. Mas você precisa de orientação, até para não fazer errado. Isso daí é muito relevante, né? E no dia de hoje, né, eu vou te contar, né, que essa forma equivocada, né, ela pode ser superada com algumas dicas, né, que vão com certeza alavancar, vão fazer você partir para um novo patamar, né? E ó, são esses ensinamentos que eu compartilho com as pessoas que participam da mentoria de direito administrativo comigo, ok?
Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar um slide de PowerPoint para vocês aqui agora, olha só. Bem, o primeiro equívoco que eu vejo que as pessoas cometem quando resolvem estudar direito administrativo é, em primeiro lugar, estabelecer uma definição, né, uma delimitação. Porque você não precisa estudar todo o direito administrativo dependendo do seu objetivo. Você quer fazer a prova do concurso A, do concurso B, você quer saber sobre um determinado assunto, você vai fazer algum tipo de prova, né? Então, qual tema do direito administrativo você vai estudar? E quando você pega um concurso público, eles têm lá o programa do edital. E eu, de propósito, coloquei o programa assim como ele vem apresentado para vocês nesses slides. E aí você consegue ver o quê? Que não dá para enxergar nada. O que é para estudar aqui? Né? E um grande equívoco que as pessoas cometem inicialmente é de ignorar esse ponto do edital. Né? E aí eles partem para o quê? Apenas adquirir algum tipo de material, uma aula presencial, uma aula online, né? Ou um material, uma apostila, e acreditam que esse material vai suprir dentro, né, da necessidade pontual dele o que ele precisa. E esse é um grande erro, né? Então você vai ser cobrado na prova que você vai fazer desse concurso que está aqui. E você compra um cursinho, né? Você vai assistir uma aula, você compra uma apostila e você acredita, né, cegamente, sem alguém dar a mão a você, de que esse conteúdo vai atender o que está aí. Olha, isso realmente é um risco muito grande que você corre. Porque qual desses assuntos é mais cobrado? Qual desses assuntos é mais difícil de compreender? Qual desses assuntos exige um conhecimento mais elevado para você poder dominar? Não se trata de decorar, mas sim de aprender. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a análise do conteúdo do que você precisa aprender não deve ser feita dessa forma. Primeiro que muita gente nem faz análise, como eu disse, parte da confiança de que o cursinho, a videoaula, a apostila vai atender. Mas você não deve confiar cegamente nisso. Por isso que sempre que eu trabalho com os meus mentorados, o programa de direito administrativo, eu faço questão de, nós chamamos de verticalizar. Mostra o outro slide, por favor, para você poder ver que quando o slide está verticalizado, o que é verticalizado? Veja, o que tem aqui nesse slide é exatamente no que tinha no anterior, mas apenas tem uma apresentação em que os tópicos estão numerados, né, verticalmente, e o título do tópico, né, está destacado em vermelho. Então agora você consegue entender que nesse programa, por exemplo, aqui que eu selecionei de um concurso aleatoriamente, que era igual ao edital anterior, você vê que são 6 tópicos. O primeiro vai falar sobre Estado, Governo e Administração Pública, o segundo é Organização Administrativa, o terceiro é sobre Agentes Públicos, o quarto é Poderes Administrativos, o quinto é Serviços e o sexto é Controle e Responsabilização. Então é isso que nós vamos estudar. Professor, e licitação? Não está nesse programa, não estude licitação. Professor, e a Lei 9784 dos processos administrativos? Não está nesse programa, nós não vamos estudar. Professor, e a Lei 8.429 de improbidade administrativa? Não está nesse programa, não vamos estudar. Não raramente as pessoas pegam materiais, às vezes gratuitos, disponibilizados, não vou nem falar em desatualizados, mas que são feitos de forma genérica. E aí o que acontece? Você acaba até estudando ou lendo coisas que não precisa. Isso é um erro muito grave, porque você está gastando o seu tempo estudando o que você não precisa.
Então, a primeira coisa, nós precisamos ter uma visualização correta, delimitar exatamente quais são os elementos que você precisa, de fato, estudar para poder alcançar isso daí. Aí você vai dizer, beleza, essa dica foi matadora, eu consegui entender que é uma grande oportunidade eu aprender que quando eu for estudar direito administrativo, eu preciso definir, identificar e delimitar quais os temas, quais os tópicos que eu preciso decorar. Nesse exemplo aqui, você viu claramente. Estado, governo, administração pública, ok. Vamos estudar isso aí, né? Então vamos começar estudando. E muitos de vocês já devem ter visto, né? Vocês que já estudaram direito administrativo alguma vez na vida, já devem ter estudado esse tema. Vai falar assim, esse tema é mamão com açúcar, né? Só que é importante entender que um concurso público, ele se limita, né? E ele vai até o limite de cobrar o que está no edital. O edital é a regra do concurso, é a lei do concurso. Então, na hora que ele diz que o tópico 1 fala sobre Estado, governo e administração pública, veja, esse tema pode ser uma pós-graduação inteira. Eu posso escrever um livro, eu já escrevi 23 livros, né? E eu posso escrever um livro inteiro só falando sobre isso. Mas não é o caso de uma pós-graduação. Não é para eu fazer um material com 300 páginas para você sobre o tema. Porque ele delimita lá 2 pontos. Conceitos. Qual é o conceito de Estado, o conceito de governo, o conceito de administração? Quais são os elementos do Estado, do governo e da administração? Quais são os poderes do Estado, os poderes da administração? Como é que ele se organiza? Qual é a natureza, os fins, os princípios? Então, esses são os tópicos do tema principal, Estado, governo e administração. Então, quando você for estudar isso daí, para você poder gabaritar, você precisa ter a certeza que você cobriu todos os elementos do edital. Veja, quando você está estudando para um concurso em cima da hora, acabou de sair o edital, você não tem muito tempo, é óbvio que você precisa partir para uma seleção de prioridades. O que é que cai mais? O que é que vai dar tempo de eu estudar? Mas você deve imaginar que esse tipo de postura não é a postura adequada para quem está almejando dominar e gabaritar direito administrativo. Para você poder se preparar com qualidade e a garantia de que você domina o direito administrativo, primeiro, você não precisa ter 23 anos de experiência como eu, que tenho pós-graduação em direito administrativo, já li mais de 20 livros para escrever outros 20 e tantos também, né? Livros para vários concursos, e isso vai fazer com que vocês aproveitem essa minha experiência. Mas algumas coisas são relevantes para a gente tomar cuidado. Por exemplo, muitos de vocês já estudaram. Eu sei a diferença entre Estado, governo e administração, professor. Isso é tranquilo. Os poderes da administração, os princípios da administração, LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eu vi lá numa aula no YouTube, eu vi lá com um professor lá. Tá bom. Mas eu quero chamar a sua atenção. Mostra o próximo slide para eles, porque eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, na hora em que você diz assim, mas qual é a natureza da administração pública? Responde você aqui agora para mim. Responde aqui agora. Qual é a natureza da administração pública? Os princípios, barbada. Os poderes, barbada. O conceito eu até dou uma cacetada. Mas e a natureza da administração pública? Qual é? Né? E os fins? Eu poderia ter marcado também fins. Então a minha experiência diz que os candidatos, os alunos normalmente, os professores que são novos, ainda estão caminhando, trilhando, apesar da sua didática, sua alegria, né, o seu carisma,
Às vezes eles não têm experiência para saber, ó, a natureza da administração é um tema, né, que, por exemplo, não se bate muito, né? E isso é cobrado em prova. Da mesma forma, eu posso mostrar para você também que, por exemplo, no tópico serviços públicos, que todo mundo fica preocupado na diferença de concessão, permissão, autorização, mas tem dois tópicos que estão nesse edital em particular e que estão na maioria dos editais, diga-se de passagem, os editais se copiam muito, né? Que é o tópico de regulamentação e controle. Como os serviços públicos são regulamentados e como os serviços públicos são controlados. O que eu estou compartilhando com você aqui é um pontinho para você visualizar, para você perceber, para você que já estudou, falar assim, eu acho que eu nunca me atentei a esses aspectos, nesses temas que eu coloquei aqui, né? E olha que, como o advogado lá que deu depoimento, ele já se formou no direito, ele já estudou para concursos, né? Veja como a própria aluna lá que já foi aprovada, né? A Júlia também faz mentoria comigo, já é aprovada em concurso, né? E ela mesmo fala, e para chegar no 100%, né? Desde que eu conquistei o meu espaço, né? Eu já passei no concurso, eu sou oficial da Marinha, da Reserva, tive na Receita Federal por muito tempo e sempre passei nos primeiros lugares, sempre, né? Por quê? Inteligência? Não. Porque eu sempre me preocupei em saber o que os outros não sabiam. A diferença do primeiro lugar para o 10º lugar, 20º lugar, é que o primeiro lugar acertou alguma coisinha a mais que o 10º, 20º, 100º não acertou. O 100º também fez bonito. Ele acertou 80%, 85%, mas o primeiro lugar foi aquele cara que ele acertou aquela questão que, puta, ninguém sabia dela, mas ele sabia. Então, para você se destacar da concorrência, você precisa acertar o que outras pessoas não vão acertar. Você tem que saber o básico, que vai do 0 até o 70%, mas você precisa saber o diferenciado, né? E essa orientação. E não é viajar na maionese, não é estudar doutrina, jurisprudência, que se você não sabe o que é também não tem problema, né? Mas não estamos falando disso, estamos falando de estudar o que está no edital, o tópico. Natureza, regulamentação, controle. E para você que, cai mais questões disso, menos daquilo, né? Mas isso é cobrado em concurso. Passa mais um slide aqui, por favor, para eu poder mostrar para eles. Olha, eu selecionei aqui, né, uma questão só, né? Olha lá, uma questão de 2018, né, que diz assim: a natureza da administração pública é o quê? O que é a natureza da administração pública? E olha só, vai chutar munus público, teleológica, controle, autuação. Você acha que dá para chutar um negócio desse? Passa o slide lá. Isso daí eu tirei de um site de questões, né, que tem estatísticas. Esses sites têm milhares, centenas de milhares de assinantes, né? E nesses sites você tem estatística. E aí nessa questão em particular, eu peguei e vi que 40% das pessoas erraram a questão. 40% das pessoas, né? Então veja como as pessoas não estudam temas que são o próprio tópico do edital. Porque provavelmente confiaram, né, num cursinho desses coletivo que eles repetem o mesmo material para vários concursos diferentes, né? Ou então professores que, apesar de carismáticos, não têm a bagagem necessária, né? E carisma, o professor engraçado, simpático, gente boa, né? Atuante na rede social, não é o que vai fazer, né, o conhecimento, experiência para você. Pode mostrar mais uma lá, porque eu ainda selecionei mais uma questão sobre aquele tema. Por exemplo, essa de 2013, mais antiga, que fala sobre a regulamentação e o controle do serviço público, né? E aí,
a regulamentação e o controle do serviço público e de utilidade pública. Você sabe a diferença dos dois? E eles competem sempre ao poder público, sempre é uma palavra perigosíssima em provas de concurso. Será que a regulamentação e o controle do serviço, quando ele é também de utilidade pública, é sempre do poder público? É isso que vocês precisam se preocupar. Você quer gabaritar o direito administrativo? Você precisa chegar no patamar de quem domina o que os outros não dominam. Você pode até dar sorte de pegar uma prova de direito administrativo em que ela cobre só itens rasos. Mas o problema é que se for tudo muito fácil, muito raso, todo mundo vai tirar uma nota alta, vai gabaritar. E você não fez o diferencial, você não se destacou, você não saiu na frente. E é isso que eu quero, é isso que eu me proponho, fazer você se destacar. Digo mais ainda, existem muitos temas que quando são estudados, né, as pessoas aprendem de forma tão superficial que aprendem errado. Vou falar, por exemplo, sobre um capítulo que eu gosto sempre de destacar para as pessoas, que é o capítulo em que o direito administrativo ele é abordado na Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal é o capítulo que trata da administração pública. Mostra lá mais um slide lá que eu separei para eles. E aí eu peguei um comando... Ah, não, esse era o coisa. E aí eu peguei um comando da Constituição Federal que fala na investidura em um cargo público. Se você começou a estudar para concurso, pode passar mais um. Você sabe que a investidura é quando você é nomeado e toma posse num cargo e você recebe, né, as atribuições, as prerrogativas, as responsabilidades do cargo. Então, um dia eu fui investido em 1998, eu fui investido no cargo de auditor da Receita Federal, né, onde eu desempenhei por 23 anos a minha atividade. Então eu fui investido no cargo. Mas aí agora nós vamos... Você já sabe o que é investidura, você que estudou já sabia o que era investidura. Mas aí eu faço uma pergunta para você. O concurso público é um requisito indispensável para investidura em todo cargo e emprego público? Você sabe a diferença de cargo e emprego público? Né? Será que é todo cargo e emprego público? Você já estudou isso daí? Né? Se você estudou isso de uma forma superficial, se você estudou isso de uma forma errada, sem se preparar para o que nós chamamos de pegadinha, né? O examinador de provas de concurso, ele precisa dar um diferencial, senão todo mundo gabarita e empata em primeiro lugar. Então, o examinador é um sujeito que ele procura o detalhe, a pegadinha, para poder separar aqueles que se destacam. Então, é disso que nós estamos falando hoje aqui. Quando você estuda erradamente, você estuda só para... Eu ouvi falar já em concurso, eu já ouvi falar em cargo, emprego, eu já ouvi falar em investidura. Né? Eu costumo dizer que as pessoas quando estudam assim de forma rasa, compra um cursinho online, vê uma videoaula, um vídeo no YouTube, então agora ela já sabe o que ela não sabe. Né? Então esse é o primeiro estágio, agora eu sei que nada sei. E aí você consegue para uma prova e fazer 50%, 60%, porque tem muita coisa básica. Mas a resposta num caso como esse, pode passar aí, na Constituição Federal diz que os cargos públicos e empregos públicos dependem de concurso. E aí você veja que eu destaco em vermelho para você, ressalvados os cargos em comissão. Então, quando eu falo em cargo público, eu falo do cargo público efetivo, que precisa de concurso, e o cargo público em comissão, que não precisa de concurso.
Então, esse é o nível do detalhe de quem quer gabaritar o direito administrativo, de quem quer aprender realmente, né, com base numa experiência de décadas, mais de 2 décadas, né? Em vez de ficar depressivo da minha experiência, né, eu fico orgulhoso do que eu trilhei até hoje por poder compartilhar com vocês. É disso que se trata, estudar corretamente para gabaritar o direito administrativo. Você entender o que deve ser estudado, você delimitar o que deve ser estudado, né? E você aprender, né, com alguém que tem experiência, essa é a ideia do mentor. Me fala aqui já quais são os tópicos que costumam derrubar as pessoas, quais são as pegadinhas que costumam derrubar as pessoas. E esses são os exemplos. Na hora que a gente está estudando, eu vou dizer para você que passam de 50 casos só de pegadinhas extraordinárias que muitos alunos que estão no primeiro degrau, faixa branca, aluno faixa branca de judô, costuma errar. E até professor faixa branca não conhece esse detalhe para falar. Vamos mostrar mais um que dá tempo, né? Uma também que é muito comum das pessoas se equivocarem é sobre prazos em concursos públicos. Se eu fizer uma questão para vocês na prova, falando que a característica marcante, né, dos prazos em concursos públicos, eu garanto que muita gente vai levantar o braço correndo porque já ouviu falar numa aula rasa que pode ser prorrogado uma única vez por igual período até 2 anos, podendo ser prorrogado. Muita gente a falar sobre isso, né? Que é o prazo de validade para nomear aprovados. É um prazo que a administração pública tem para nomear aprovados. E tem realmente até 2 anos, não precisa ser 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Quem já estudou esse tema já ouviu falar nisso. Mas, senhores, não é disso que eu estou falando. A característica prevista na Constituição Federal para os aprovados, né, de prazos para os aprovados em concurso público, é que esses prazos são improrrogáveis. Improrrogáveis. Mostra lá, por favor, lá. Não acredita no que eu estou falando? Está aqui, Constituição Federal, artigo 37, né, inciso 4. Durante o prazo improrrogável, o aprovado tem a garantia para assumir o cargo, o emprego na carreira, independente, com prioridade sobre outros aprovados, né? Então tem um edital que nomeia os aprovados e esses aprovados têm um prazo improrrogável. Então eu estava falando da característica do prazo nos concursos para os aprovados. O prazo para os aprovados tomarem posse é improrrogável. O prazo para a administração nomear é prorrogável. Então nós temos 2 prazos em lados diferentes. O lado da administração e o lado do candidato aprovado. Então, é disso que nós estamos falando. Uma mentoria ensina você a estudar, ensina você a ir no âmago daquilo que a maioria das pessoas não sabe. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Essa chance que eu vou te dar, essa oportunidade que eu vou te dar de aprender o que outros não aprendem. Para você poder passar na frente do seu concorrente. Então entenda que isso é um diferencial que você não vai aprender num cursinho qualquer que você pegar aí, numa aulinha. Por isso, durante a mentoria, durante 1 ano, trabalhando espaçadamente atualização, aquilo que é tendências atuais, porque sempre será ao vivo, online, atual, você vai poder se destacar.
né? Não são muitas pessoas que têm essa oportunidade não, tá? Isso é uma oportunidade rara para você poder dominar o direito administrativo, assim como tantas pessoas ao longo de 23 anos, né, souberam aproveitar a minha experiência como vencedor, primeiro lugar em concursos públicos, mas também como aluno, como professor, como autor, né, de livros e videoaulas, né? Eu repasso esse conteúdo para você e você me retribui gabaritando o direito administrativo, ok? É disso que eu tô falando. Se você quer realmente, né, aprender, descobrir os detalhes, os segredos, só você e eu vamos ter essa oportunidade, ok? Grande abraço para vocês aí e nos vemos lá no topo.